Queridos, graça e paz, nós estamos na casa do Senhor, na oportunidade de adorá-lo, engrandecê-lo, e que bom que você veio nessa noite de estudo da palavra. Hoje nós vamos adorar o Senhor, iniciando o hino número 26 do nosso inário, adorando, louvando ao Deus grandioso, é o título desse hino. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos cantar o hino de número 26, glória e honra do nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome e longidão. Canta minha alma, Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por meu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, a mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. aleluia. Que esperança grandiosa é essa que o crente tem, que nós podemos ter, que um dia nós cantaremos eternamente ali, um novo céu, numa nova terra, nós cantaremos eternamente diante de Deus, onde o veremos face a face. Que grandioso és tu, grandioso és tu. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119, Salmo 119, abra a escritura neste Salmo, onde nós vamos ler mais uma porção desse Salmo. Na semana passada, no estudo bíblico, também lemos uma parte, um trecho desse Salmo. Como esse Salmo ele é bem grande, vários versos, nós vamos ler mais uma porção desse Salmo, que vai do verso 145 até o 152. Salmo 119, do verso 145 ao 152. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada, mas aí eu preciso que alguém me auxilie aqui. Carol, vem aqui no microfone. Enquanto eu estarei lendo o versículo, de forma alternada, os irmãos vão estar intercalando comigo, junto com Carol. Eu vou ler o 145, vocês vão ler o 146, eu volto no 147, vocês o 148, junto com a Carol.
para que nós possamos assim proceder nessa leitura de forma alternada, para que os de casa também consigam ouvir a leitura da igreja. O 145 do Salmo 119 diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, e vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelece para sempre. Amém. Obrigado, Carol, até aqui. Obrigado aos irmãos que participaram. Como eu já tenho dito, o Salmo 119, ele é um salmo todo que mostra a importância, a excelência da Escritura, da Palavra de Deus, a necessidade que temos de lê-la, de meditar nela, de saber mais sobre o Deus que se revela por meio desse livro, conhecer Ele mais por meio dos seus decretos. E o versículo 145 diz: Senhor, eu observo os teus decretos. Que esse possa ser o nosso desejo do coração, de invocarmos o Senhor, de buscarmos sempre a presença de Deus, observando os teus decretos. O 146 já fala de guardar os teus testemunhos. O 147 fala sobre a palavra, e nela, na tua palavra, eu espero confiante. No 148 fala sobre o meditar nas tuas palavras. Sim, queridos, esse deve ser o desejo do nosso coração. E que bom que nessa noite você veio, nós temos essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer melhor esse Deus, essa palavra que é tão necessária para nós, que permite que nós conheçamos um pouco mais esse Deus, nos aprofundamos um pouco mais naquilo que é a vontade dEle, nos seus mistérios. E a palavra de Deus que é tão necessária para nós, que nos encoraja, a palavra de Deus que nos fortalece, renova a nossa esperança, que como no versículo 149 é a palavra que vivifica-me. Por isso nós precisamos tanto da palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, como o verso 158 diz, que eles são a verdade. Nós precisamos muito da palavra de Deus. Nós estamos aqui numa oportunidade de estudar a Bíblia. Os queridos de casa que acompanham esse estudo também, esse culto aqui de estudo, têm a oportunidade de conhecer esse Deus que se revela por meio do seu livro. E nós vamos orar agora e pedir que Deus nos dê sede e fome dEle e da palavra dEle. Nosso irmão presbítero Ronaldo vai orar. Eu peço que o irmão venha até aqui à frente. Ele vai orar e vai colocar diante de Deus essa questão, e que possa ser o desejo do nosso coração, de conhecer esse Deus que se revela por meio desse livro, cada vez mais e mais e mais. Ronaldo. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós glorificamos e adoramos o Teu nome, porque temos uma total dependência do Senhor, e sabemos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, e precisamos da Tua presença, do Teu auxílio, precisamos, ó Deus, do conselho da Tua soberana e santa palavra. Aqui estamos, ó Deus, num chamado para sermos santificados a cada dia, separados do mundo para servir-Te. Por isso precisamos, ó Pai, do auxílio, da instrução, do alimento que provém das Sagradas Escrituras, a Tua palavra que é, Deus, a verdade. Permita que Teu Espírito trabalhe incessantemente a nossa alma, os nossos corações, e sejamos levados, ó Deus, a uma nova compreensão da necessidade que temos de estar na intimidade do Senhor, buscando, ó Deus, ouvir, ó Deus, a Tua voz, e serenamente, ó Deus, uma disposição santa de obedecê-lo, ó Pai, no nosso dia a dia, na prática, ó Pai, da vida cristã. Permita, ó Pai, que nós possamos amar, ó Deus, a Tua palavra, a Tua lei, e abrigá-la, ó Deus, com intensidade em nossos corações. Por isso, nesta noite, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, Sim, Deus. que temos a liberdade, ó Pai, de virmos a Tua casa, e na comunhão dos nossos irmãos, podemos, ó Pai, adorar ao Senhor, cantando louvores, também recebendo, ó Deus, a instrução sagrada, esplendorosa,
para saciar, Deus, a nossa fome espiritual. Sim, Fala, Deus, conosco, alimenta, Deus, a tua igreja e guia-nos, ó Deus, no bom caminho que é Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Por isso, com sinceridade, alegria e total submissão, oramos no sublime e majestoso nome, pois oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E esse Deus que se revela por meio dessa palavra, nos criou para a honra e glória do nome dEle. O Salmo 150 diz que todo ser que respira, esse louve ao Senhor. Então nós vamos agora, observando o que a palavra de Deus diz, o que o Salmo assim nos orienta, nós vamos cantar. A palavra está com Caio e ele vai nos conduzir a igreja ao momento de adoração, ao momento de louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos adorar ao nosso Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Louve o Senhor com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou, o amor descer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou, o amor descer deste lugar. Hoje eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou, o amor descer deste lugar. Hoje eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome, porque eu quero ver a glória, o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Que você sinta-se tocado pelo Senhor nessa noite. Tem uma canção, amado, estou falando com Carol aqui, que não estava no script não, mas eu vou trocar a música. Tem uma canção que, já bem conhecida, bem antiga, ela diz: Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E essa canção deixa bem claro para nós que, querido, nada foge do controle do nosso Deus, nada escapa da mão de Deus, nem essa situação que nós passamos, coronavírus, está tudo na mão do Senhor.
que você nesse momento cante de todo o seu coração, entregue a sua vida, confie, descanse no Senhor nesse momento. Declare Ele, Tu és soberano sobre a terra, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória, Tu te importas comigo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és, e apesar dessa glória, Tu te importas comigo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és, e apesar dessa glória, Ele se importa, Tu te importas comigo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, só Tu és tremendo. Aleluia. Que você possa descansar no nosso Deus, que é tremendo e soberano. Amém. A palavra está com o pastor e você pode se sentar. Amém, amém, amém. Que bom que nós podemos declarar que sim, Deus, Tu és soberano sobre toda a terra e céu, Tu és Senhor absoluto, onde tudo que existe acontece, o Senhor sabe, porque o Senhor tem o controle da história em Suas mãos. Que bom que nós podemos estar na casa de Deus declarando isso. Que bom. De uma forma especial, quero destacar a presença da nossa irmã, dona Inalda, que retorna, né? Que bom, e devagar os nossos irmãos estão voltando, né? Domingo, o presbítero Ronaldo até destacou aqui, seu Benedito e dona Eudália, não foi? Que estavam aqui conosco. Devagar o pessoal vai retornando ao templo, aos trabalhos, vai entendendo esse tempo que nós estamos vivendo e colocando a máscara e tomando os cuidados. Dá sim para vir na igreja, e por isso eu quero fazer o convite para você. Domingo nós temos o trabalho aqui na igreja, tanto às 9 pela manhã, como à tarde às 18 horas, oração ao longo do dia. Os queridos da Betel, oração que inicia ao meio-dia e o culto às 19. Então se envolva a igreja, está na hora já de sair, de poder vir ao templo, tomando todos os cuidados. Já liberaram até para o povo viajar no feriado, né? Teve gente que foi para o hotel, teve pessoal aí que foi para as praias. Então a questão nossa
é se adaptar a esse novo tempo, aos cuidados, né, desse mundo em meio a essa pandemia. E fica o convite para você retornar aos trabalhos, retornar à igreja. Você que ainda não veio, você que está vindo, continue vindo. E para que Deus possa nos livrar disso o quanto antes, trazer essa vacina tão necessária para nós o quanto antes. Amém? Tem mais algum aviso, irmãos? Algo que precisa ser lembrado? Partilhado? Não, né? Então nós vamos para o nosso momento de estudarmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 25, da Escritura. Você vai manter o seu texto aberto. Porém, nós não leremos o texto agora. Eu tenho uma introdução aqui, nós leremos outros textos também. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versos desse salmo, junto de outros também, quais serão importantes para a nossa meditação nessa noite. E como nós acabamos de cantar, Deus é soberano e tudo que existe acontece, Ele sabe, porque Ele rege, Ele está no controle de todas as coisas, de forma absoluta. Ele é Senhor, inclusive de situações como essa que estamos vivendo, em meio à pandemia, em dias difíceis. E eu estive lendo alguns artigos, alguns textos de reverendo Ronaldo Lidório, no mês de missões, o mês de agosto que terminou há pouco, e até na oportunidade estive pregando aqui uma mensagem edificadora, abençoada, de um texto, de uma meditação que ele partilhou lá no seu site. E aí, quem quiser observar, ler algumas coisas muito interessantes, ronaldo.lidório.com.br, você encontra muito texto bom, muita mensagem boa, muitas coisas muito interessantes, que tem muito a ver conosco, com o desafio da igreja. Mas enfim, estava eu lendo alguns artigos, algumas coisas dele postadas ali, para missões. Eu vi que ele também escreveu alguma coisa sobre o coronavírus, que é essa ameaça dos últimos dias que temos vivido, e ele coloca algumas questões ali, muito interessantes, que nós, como crentes, precisamos lembrar, precisamos saber em meio à pandemia. E foram coisas muito relevantes ali, que eu peguei aquele texto e falei, eu preciso partilhar isso com a igreja também, esses pontos do qual o reverendo Ronaldo Lidório trabalha com a igreja frente a essa pandemia do qual nós vivemos. Mas, introduzindo o assunto, o Lidório, ele cita uma frase de um personagem, de um homem chamado Norman Grubb. Norman Grubb foi um dos líderes da WEC, Organização Missionária Internacional. E este líder dessa missão tão importante, teve em meio ao ministério dele, o trabalho dele na liderança, junto desses missionários, o contexto deles, onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ele vivenciou o drama da Segunda Guerra. A Segunda Guerra que aconteceu em 1939 e foi até 1945, e ele e outros missionários e igrejas vivenciaram esse momento difícil, essa guerra tão terrível, no qual os nossos livros dizem que cerca de 70 milhões de pessoas morreram na ocasião por conta dessa guerra. E então, em meio a tudo isso, essa crise que o mundo enfrentou, missionários que estavam no campo pregando o evangelho da sua missão, ele escreveu a esses missionários, a essa igreja, uma frase que o Lidório começa o seu texto citando. Ele escreveu a seguinte frase: o Senhor nos ensinou durante esses anos a manter os olhos fixos nele, percebendo o seu trabalho para o seu glorioso propósito, mesmo durante o maior dos desastres. Grubb chama o maior dos desastres a guerra, que o mundo enfrentou, a Segunda Guerra tão traumática, tão dura, tão difícil de pensar, de viver, de fazer algo, numa guerra que envolveu os principais países do mundo. Milhões de pessoas morreram, como citamos aqui, mas mesmo em meio a toda essa circunstância desfavorável, difícil,
ele encorajou ali os missionários, as igrejas, aqueles que receberam essa mensagem, essa palavra, dizendo: percebam o trabalho de Deus glorioso, em meio a cumprir a sua vontade, os seus propósitos, mesmo num momento tão difícil. E nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis, né? O coronavírus, Covid-19, tem trazido tanta ansiedade para as pessoas, muito pânico, medo, sofrimento para muitos que já perderam seus entes queridos, para outros que estão internados. Portanto, o coronavírus tem trazido tudo isso, ansiedade, pânico, medo, sofrimento para muita gente. E diversas medidas estão sendo tomadas pelo poder público em benefício, em cuidado da população. E quais são essas atitudes? Uma vez que não se tem ainda uma vacina, não se tem um remédio, o isolamento, o distanciamento social foi uma das primeiras coisas que foram ditas. Olha, uma vez que essa doença é de alto contágio, que cada um fique no seu canto, que cada família fique em casa, que fechem as lojas, os comércios, eventos, qualquer local de aglomeração, que se impeça tudo isso, para que não possa haver o contágio. Então, medidas como essa, né, e caso tenha que sair, o uso da máscara, a higienização sempre ali com água e sabão, não tendo água e sabão, com álcool em gel. Então, medidas pelas organizações médicas, sanitárias, para benefício e cuidado da população, estão sendo tomadas. E o crente no meio disso? É óbvio que tem que abraçar, é óbvio que tem que acatar, uma vez que essas autoridades estão zelando do cuidado do povo, estão zelando pela vida, pelo bem-estar da população, uma vez que nós entendemos que as autoridades estão ali porque Deus as permitiu que estivessem ali. Então o crente deve se submeter a essas autoridades. Nós sim temos um Deus que zela, que cuida, que nos preserva, que nos guarda, que nos livra, no qual a nossa vida está nas mãos dele, mas nós não podemos deixar de tomar os cuidados que são requeridos a nós, que são pedidos a nós, que são solicitados a nós. Então, queridos, estes são os cuidados que o poder público, os médicos, os pesquisadores entendem. No momento onde não existe vacina, a melhor coisa que podemos fazer em meio à pandemia é tomar esses cuidados. Agora, além destas importantes medidas, o cristão precisa se lembrar de algumas coisas, o cristão precisa saber de algumas coisas. E aí, o Lidório destaca no seu texto 4 coisas que são importantes, que eu e você precisamos lembrar, em meio à pandemia, em meio a dias difíceis, como o Norman Grubb escreveu, no momento onde eles vivenciavam ali a Segunda Guerra. A humanidade percorre alguns trechos de doenças, de guerras, de crises mundial, de momentos difíceis, e o crente precisa ser lembrado de alguma dessas coisas. E no momento onde estamos passando por essa pandemia, o Lidório, nesse texto, ele destaca 4 coisas que precisamos lembrar para que a gente possa romper bem em meio a tudo isso. Hoje eu vou partilhar 2, na semana que vem a gente fecha com as 2 últimas coisas que precisamos lembrar, coisas importantes, medidas importantes que o cristão precisa se lembrar em dias difíceis, como o de hoje, qual nós estamos passando em meio a essa pandemia. Primeira coisa que o Lidório destaca que o crente precisa se lembrar em meio a dias difíceis é: confie e descanse no Senhor. Primeira coisa que nós precisamos lembrar: confie e descanse no Senhor. Daí nós vamos ao Salmo 25, onde eu pedi que nós abríssemos, porque esse primeiro ponto, justamente, ele aborda o Salmo 25, ele destaca algumas coisas no Salmo 25, algumas coisas que nós precisamos lembrar. E a primeira coisa é algo que o Salmo 25 diz: confie e descanse no Senhor. O Salmo 25, queridos, inicia afirmando que a nossa confiança está em quem? Versículo 2, está em Deus, está no Senhor. O Salmo inicia dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em
ti, em quem eu confio? Em Deus meu. No Deus meu, em ti eu confio. A minha confiança está no meu Deus. Por isso não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Fica muito claro no início desse salmo em quem eu confio. Então o salmo inicia já dizendo exatamente essa questão, essa situação. Meu Deus, em ti eu confio. E conclui o salmo com um pedido. Observe no final do salmo. O salmo diz: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ó Deus, salva Israel, salva o seu povo de todas as tribulações, de tudo que difícil enfrentamos, de momentos difíceis que passamos. Deus, redime o seu povo, salva o seu povo, livra o seu povo, guarda o seu povo. É um salmo onde o salmista Davi expressa sua confiança em Deus. Ele diz que aqueles que esperam no Senhor, esses jamais serão envergonhados. E ele encerra dizendo: Deus, redime, Deus, salva-nos, Deus, pois nós confiamos no Senhor, de toda a tribulação, de todas os conflitos, de todas as enfermidades, de todas as situações trágicas que enfrentamos. Deus, salva o seu povo, guarda o seu povo. Queridos, dias de crise se apresentam com um cenário oportuno para nós reafirmarmos em quem cremos e o quanto cremos. Preste bem atenção. Situações difíceis, dias difíceis, cenários assim são oportunos para a gente mostrar para as pessoas acerca do Deus, de quem cremos, do Deus que nos criou, que não apenas criou todas as coisas, mas que rege e sustém todas as coisas. É o momento oportuno do crente mostrar sim a quem cremos, e não apenas a quem cremos, mas o quanto cremos, o quanto a nossa fé está depositada nesse Deus, o quanto a nossa confiança está nesse Deus. Portanto, é uma oportunidade perfeita para reafirmarmos isso, até mesmo diante dos homens, diante daqueles que não conhecem a Deus, quem nós cremos e o quanto cremos. E aí, dentro dessas colocações aqui, eu me recordo do Salmo 121. Os irmãos lembram do Salmo 121? De repente, sem abrir? O Salmo inicia dizendo como? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a oportunidade perfeita para mostrarmos aos homens de onde que vem o nosso socorro. Enquanto os homens estão esperando aí de cientistas, de autoridades, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso Senhor, aquele, como o Salmo 121 diz, aquele que fez os céus e a terra, aquele que não permite que os meus pés vacilem, aquele que não dormita nem dorme. Esse é o Senhor, do qual nós podemos confiar, o qual o Salmo 121 destaca. Então nós vivenciamos um momento extremamente oportuno, em meio à crise, em meio à pandemia, de expressar sobre quem cremos e o quanto cremos nesse Deus. E quando nós cremos nesse Deus, nós cremos que Ele é aquele, como o Salmo 121 mesmo diz, é aquele que não permite que os meus pés vacilem, é aquele que não dormita nem dorme. Esse é o Deus do qual nós precisamos mostrar para as pessoas, e exatamente é o momento extremamente oportuno de fazermos isso. E para a gente fechar esse ponto, queridos, do qual nós precisamos lembrar, esse primeiro ponto, que nós precisamos confiar e descansar no Senhor, é necessário então crer, meus amados, suficientemente nesse Deus para descansar nele. É necessário, para que eu consiga passar esse momento difícil de pandemia, ou outros que nós atravessamos também, é necessário crer o suficiente para podermos descansar. Porque lembra, o que nós precisamos lembrar é que eu preciso confiar e descansar. Mas como descansar em meio a situações assim tempestuosas, de situações difíceis?
Nós precisamos crer a ponto de descansar. E quando eu penso em crer a ponto de descansar, eu lembro do salmista Davi, no Salmo de número 3, onde ele enfrenta um desafio, um obstáculo enorme na sua frente. O seu filho Absalão queria tomar tudo que ele tinha, o seu trono, o lugar dele. E em meio àquela situação tão tempestuosa, tão difícil que Davi atravessava, Davi sabia: Deus, o Senhor é meu escudo. Deus, o Senhor é o que me guarda, é o que me protege. E com essa confiança que tomava o coração de Davi, ele conseguia descansar, mesmo em meio a toda essa tribulação que Davi atravessava. E ele descansava ao ponto de dizer, no versículo 5 do Salmo 3, deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele tinha paz, ele conseguia dormir, descansar, e ele fazia isso com paz, seguro, porque ele sabia quem podia cuidar dele. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, que eu e você precisamos lembrar, você de casa, meu querido, que nos acompanha, a primeira coisa que o crente precisa lembrar, nesse momento de crise, um momento tempestuoso, eu cito aqui a pandemia, mas podemos colocar em outros momentos difíceis que atravessamos também. A primeira coisa que vamos lembrar é: confie e descanse no Senhor. O crente precisa aprender a, nesse momento, confiar em Deus e mostrar essa confiança ao Deus que ele serve, ao Deus que ele crê. E não apenas confiar, mas também aprender a descansar. Conseguir entender que mesmo nessa situação toda, Deus está no controle, Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, e que nada foge do controle absoluto, santo e eterno dele, e por isso nós podemos descansar. Então essa é a primeira coisa a destacarmos: confie e descanse no Senhor. Esse foi o primeiro ponto destacado pelo Lidório. O segundo e último ponto que nós vamos destacar hoje é: mantenha o coração ensinável. Agora nós vamos para o Salmo 86, ainda no Salmo 8:6. Salmo 86 da Escritura. Mais um salmo de Davi. E eu queria que você se atentasse a algumas coisas que vamos destacar nesse salmo. Esse salmo é uma oração de alguém aflito e necessitado. Volte os olhos para o texto, versículo 1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. É assim que Davi diz: Deus, eu estou assim, aflito, necessitado. Portanto, é nesse contexto, é esse momento qual Davi se encontrava. Versículo 1 diz: eu estou aflito e necessitado. Esse salmo, queridos, ele foi escrito em um dia, exatamente no dia da angústia do salmista. E por isso no verso 2 ele diz: preserva a minha alma, Senhor, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confie. Observe o versículo 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Era de alguém aflito e necessitado que escrevia esse salmo. Dizia: Deus, eu clamo a ti no momento em que escrevo esse salmo, eu rasgo meu coração, pois eu confio em ti, eu espero em ti, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, segundo o versículo 5, abundante em benignidade, Deus, por isso no dia da minha angústia eu clamo a ti. Queridos, e em meio a este cenário, de um coração aflito, necessitado, que escrevia esse salmo, em meio a esse momento de tribulação, esse momento difícil, observe comigo o verso 11, o que Davi pede, nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia. Versículo 11, vamos ler comigo? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração, para só temer o teu nome. O que Davi pede? Olha só, o coração dele estava aflito e necessitado, ele escreve esse salmo no dia da angústia, e o que ele pede a Deus no meio desse momento difícil que ele passava? Deus, me ensina,
Me ensina, Deus, me ensina, Senhor, os teus caminhos, para que eu possa andar na tua verdade, para que eu possa dispor o meu coração para temer só o Senhor. Deus, me ensina, me faz compreender, Deus, me faz aprender, me faz crescer. Queridos, momentos de crise devem ser momentos de grande reflexão para nós. E voltando ao contexto, os dias que nós estamos passando, esses dias de pandemia, o quão isso tem trazido reflexões para você, para a sua alma. Momentos de crise devem nos levar à reflexão, e não só à reflexão, mas o Lidório também diz, a oração. Eu reflito, eu tento compreender, e eu vou para os pés do Senhor. Reflexão, momentos assim devem me levar para reflexão, para a oração. E logo quando eu sou levado para a oração, esses momentos assim também o Lidório diz que devem trazer quebrantamento. Eu devo compadecer de tudo, das mortes, das pessoas que estão contaminadas, das pessoas que estão sofrendo. Então momentos assim de crise devem nos levar para a reflexão, para a oração, para o quebrantamento e principalmente, como estamos destacando aqui, para o aprendizado. Nós precisamos lembrar que momentos de crise são momentos especiais, não só para me expressar minha confiança em Deus, como destacamos em primeiro lugar, mas também para mim crescer, aprender. Mantenha o coração ensinável, essa é a segunda importante lição. Daqui a pouco essa vacina chega, se Deus quiser, em nome de Jesus, as coisas voltam ao normal. E o que nós aprendemos com tudo isso? Quais as lições que nós tiramos? Qual reflexão que esse momento trouxe para você? Você conseguiu, em meio a isso tudo, voltar-se para a oração? Para o Senhor, que é aquele que tem a história nas suas mãos? Quanto você orou e colocou essa causa diante de Deus? Porque momentos assim devem levar o nosso coração para a reflexão, para a oração, para o quebrantamento. Quantas vezes você derramou lágrimas pelas vítimas, pelos que perderam os seus familiares, seus entes queridos, para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão aí internados, estão aí na UTI, estão em hospitais de campanha, pelos médicos, aqueles que estão na linha de frente, o quão você tem orado e se quebrantado diante de Deus por conta de tudo isso, e o quão, querido, você tem aprendido com tudo isso, porque não dá para sair do mesmo jeito, passar por todo esse momento de tribulação, e aí nós podemos calcular que isso começou em março, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses já disso tudo, o que você já aprendeu com tudo isso, o quão esse momento te levou mais para a oração, para o quebrantamento, senão alguma coisa está errada. Como crente, nós precisamos manter o nosso coração ensinável. O que Deus quer me ensinar numa situação como essa? O que Deus quer ensinar para a igreja num momento como esse? Eu consegui destacar 3 lições que eu tiro do meu coração de grande aprendizado nesse momento todo de pandemia. Primeira lição, e essa primeira aqui eu confesso que ela não partiu de mim não, eu concordei, mas o pastor Hernandes Dias Lopes que disse, eu falei, esse negócio é muito bom, eu também penso assim. Primeira coisa, a primeira reflexão que nós podemos entender sobre a grandeza de Deus. Meus queridos, observe algo. Deus não precisa, para exterminar o homem, acabar com a raça humana, acabar com os povos, as nações mais poderosas. Deus não precisa de uma bomba atômica para fazer isso. Deus não precisa da terceira guerra mundial para exterminar os homens, não. O que Deus precisa? E nós aprendemos com essa pandemia. De um vírus que ninguém consegue enxergar a olho nu. De um vírus. Deus, se Ele quiser, Ele pode utilizar um vírus, um contágio assim, para acabar com todos os homens. Portanto, nós podemos perceber a grandeza do nosso Deus. Em frente à grandeza do nosso Deus, a pequenez nossa. Um simples, um pequeno vírus, um vírus que de repente está diante de nós e nós não conseguimos enxergar. Portanto, essa é uma primeira lição. Deus é um Deus poderoso a ponto de, se Ele quiser acabar com toda a raça humana, para Ele basta
uma coisa mais simples e insignificante. Deus não precisa de uma bomba atômica, Deus não precisa de história, uma guerra, nem de um dilúvio, como aconteceu nos dias de Noé. Basta um vírus e ele põe um fim em tudo. Segunda lição que nós conseguimos aprender também, além da grandeza de Deus, é como eu já iniciei falando aqui, sobre a nossa pequenez, sobre a impotência do homem. Percebam algo, eu não vou dizer desde março, porque março para nós isso começou a nos incomodar, chegou no Brasil, mas a China, que é uma nação extremamente poderosa e avançada, já está lidando com isso desde quando? Dezembro? Não é? Mais ou menos dezembro. A China já vivenciava esse drama, essa realidade. Nós aqui achávamos, não, isso aqui não vai chegar aqui para nós, mas eles já vivenciavam esse drama. E mesmo vivenciando isso desde dezembro até hoje, eles não conseguiram desenvolver uma vacina, um remédio, algo eficaz no combate ao coronavírus. Então perceba que nem as nações mais poderosas como a China, e não é só a China que está atrás dessa vacina, não, Estados Unidos, Rússia, as nações mais poderosas, os cientistas, os pesquisadores mais sábios estão aí, virando dia e noite, correndo atrás de algo para que possa combater essa epidemia, e ainda não encontraram. Isso mostra para nós o quão nós somos pequenos. O homem que se vangloriava, que se gabava aí por ter a tecnologia já tão avançada, né? Sermos tão já autossuficientes, né, Ronaldo? Vem uma situação como essa e mostra, vocês não são nada. Deus ri das nações nessa hora, né? Olha para os Estados Unidos, toda a pompa dos Estados Unidos, falei, cadê os cientistas mais famosos, conceituados? Deus olha para os cientistas russos, os da China, e fala, e aí? Cadê? Então, além de mostrar a grandeza de Deus, essa situação toda, esse cenário todo que nós estamos vivenciando, nós podemos aprender algumas lições, nós podemos ver, além da grandeza de Deus, o como o homem é pequeno, tanta vaidade, tanto orgulho, mas tão pequeno, tão incapaz. E por último, dentro dessas lições que rapidamente, é óbvio que nós poderíamos pontuar mais lições, cada um, se eu perguntar para Caio, se eu perguntar para Bruno, de repente Bruno vai falar, olha, eu posso tirar como lição, é que eu consegui passar mais tempo com a minha esposa, e eu achei até minha esposa legal, né? Antes eu não tinha tanto tempo para conversar com ela, tem muitas brincadeiras em torno disso, mas alguém vai falar, eu tive a oportunidade de passar mais tempo com meu filho. Muitas outras lições nós podemos tirar, e é justamente esse ponto que estamos destacando aqui. Nós devemos tornar o nosso coração ensinável. O que eu aprendo num momento como esse? Aonde eu cresço? Como é que eu vou sair desse momento de pandemia? Alguma coisa eu tenho que aprender. E aí, como eu destaquei, 3 lições, sobre a grandeza de Deus, a impotência, a pequenez do homem, e por último, última lição para a gente pontuar aqui, Jesus Cristo está voltando. O coronavírus, essa epidemia, nada mais é do que uma trombeta de Deus anunciando para as nações. Vejam que não é só para Pinheiros, não é só para o Espírito Santo, não é só para o Brasil, mas é para as nações. Uma grande trombeta de Deus anunciando a breve volta de Jesus. Cristo está voltando. O Senhor Jesus mesmo disse que no final dos tempos haveriam epidemias. Como outros sinais, nós temos ali, a epidemia está entre eles como um sinal, como uma marca de que Cristo está voltando. Então prepare o seu coração, prepare a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, entrega, porque Cristo em breve voltará. Portanto, lições nós podemos tirar, aprendizados nós podemos obter, mesmo em meio a dias difíceis, a tribulação. E é esse segundo ponto que o Ronaldo Lidório destaca aqui, como coisas que nós precisamos aprender, lembrar em meio a dias difíceis, como dias desses que nós estamos vivendo de pandemia de coronavírus. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar. Nós pontuamos 2 coisas aqui, de repente é o que você precisa nessa noite. Nós pontuamos que nós precisamos lembrar que o cristão precisa confiar e descansar em Deus. O quão você tem confiado e descansado? Para nós que estamos aqui, para você que está de casa, o quão você tem confiado e descansado, o quão você tem mostrado para o ímpio, para o seu vizinho, para o que não crê, o quão você tem mostrado para ele sobre o Deus que você crê, e o quão você tem descansado nesse Deus. Então a primeira coisa a destacarmos é isso, a segunda coisa,
quão você tem aprendido. Você tem mantido o seu coração ensinável? Ore ao Senhor alguns instantes. Sim, Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, que falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, por essa palavra escrita, inspirada por Deus, útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão. Essa palavra tão necessária para nos fazer lembrar de coisas tão preciosas como essa que destacamos aqui, que precisamos confiar e descansar no Senhor, que precisamos manter o nosso coração ensinável, como o salmista Davi pede no Salmo 86, Deus me ensina, Senhor, mesmo naquele momento de tragédia, de dificuldade, é isso que o salmista pedia. Ó Deus, nos ensine, ó Deus, em momentos assim, difíceis, tempestuosos, que nós possamos sair mais maduros, mais firmes da nossa fé. Deus, obrigado pela vida de reverendo Ronaldo Idório, que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu ministério. Ó Deus, esse texto dele que tanto falou ao meu coração, eu sei que assim fala o da igreja, no momento em que nós partilhamos essa palavra tão abençoadora, que o Senhor visite, ó Deus, onde quer que ele possa estar. Ó Deus, ele que é um missionário, servo do Senhor, que tem se disposto a ir a pregar, que o Senhor possa abençoar e sustentar a vida dele cada vez mais e mais. E visita a tua igreja, Deus, visita o teu povo, renova sobre nós a tua graça, as tuas misericórdias, Deus, o teu favor sobre nós, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo amado do Senhor Jesus, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrados em nome de Jesus, queridos. Amém.